Olá e obrigada por se juntarem a nós no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca da Torá oral. Num dos nossos programas anteriores ouvimos dizer que existe a Torá escrita de Moisés, que está connosco há centenas de anos, e em paralelo existe a Torá que foi passada de professor para estudante, a Torá oral que explica a Torá escrita. Sabemos da história que os diferentes comentários aos 5 livros de Moisés trouxeram muita controvérsia para o nosso povo. Gostaríamos de entender porquê e como podemos usar tudo isto para o melhor. Fique connosco, Nitsa, por favor. Nitsa, sim? A uma certa altura, à volta do tempo do segundo templo, foi decidido colocar a Torá oral por escrito, porque o medo era que se perdesse de todo. E quando o povo de Israel dispersasse no exílio, e começaram a escrevê-la. E como resultado disso, aconteceram as argumentações entre os judeus. Disseram a Torá escrita é suficiente, os outros disseram não, é impossível entender sem a Torá oral. E portanto foi criada toda uma controvérsia com a Torá oral, sem a Torá oral. E quando olhamos para isto, qual foi a essência da disputa em si própria? Não de forma histórica, mas do ponto de vista cabalístico, na sua essência. O que aconteceu verdadeiramente entre o povo judaico que criou esta luta, Dr. Lightman, não era uma disputa a favor ou contra a Torá oral, a Torá escrita ou ambas. A controvérsia foi que se lutar por Lishma ou não. Oh, Nietzsche lutar por quê? Dr. Lightman, Lishma. Nietzsche, isso quer dizer o quê? Dr. Lightman, Lishma significa doar amor aos outros acima da razão, curar a pessoa do seu ego e elevar-se acima do ego. Isto é chamado Lishma. E Lo Lishma significa que podemos viver, continuar a viver tal como estamos, e deixamos todos estes livros para aprender deles. Mas não estamos a tratar o homem em si próprio, a sua natureza. Ou seja, sem tentar trazer a pessoa para o nível do Criador. Ou seja, verdadeiramente trazê-lo para o nível da doação, do amor aos outros, ama o teu próximo como a ti próprio. Não. É como aquilo que chorava Rabi Akiva, que ama o teu próximo como a ti próprio, é a grande regra da Torá, que é toda a Torá, que ele queria parar a deterioração do povo de Israel. E isto é verdade, é verdadeiramente do que se trata esta luta. Se realmente precisamos como aquilo que é principal ou se somos incapazes. E se somos incapazes, isto já é algo que sabemos desde o tempo do primeiro templo. Nietzsche desde essa altura, do outro lado, mas sim, já desde essa altura, já desde a altura do segundo templo. Que já desde essa altura já se tornou claro para nós que manter o nível que alcançamos durante os tempos do primeiro templo e avançar para aí, ou seja, esse sendo o pico da realização espiritual humana, que é simplesmente impossível. E a partir desse ponto começou a descida. E foi isso. Isso então, para tentar estender esta argumentação de que falaram, que é a essência das coisas, se eu entendi corretamente, a verdade, toda a Torá foi dada para que a pessoa seja capaz de desenvolver uma capacidade, um sentido interno, uma capacidade interior, Dr. Reitman, de amar o outro. E isto sendo o meio para alcançar amor do Criador. Esta sendo a razão. Caso contrário, não teria havido uma tal exigência. Então recebemos a Torá, que temos que concretizar, juntamente com a Torá escrita, que temos que concretizar a conexão entre nós, e isto
para sentir o Criador, para alcançar amor ao Criador, certo? Então, o que aconteceu na prática é que aconteceu esta disputa entre se haveria a necessidade da Torá oral, ou seja, a sabedoria que nos ensina como amar, como conectar uns com os outros e através disso conectar com a força superior. O que acontece exatamente ali? Sinto que há aqui uma divisão. Dr. Leitman, quando pararam de avançar para Lishma, ou seja, doação e amor ao próximo, que é algo que começou durante os tempos do primeiro templo, então começou a descida. Até que entraram no exílio babilônio, saíram do exílio babilônio, alcançaram apenas o nível do segundo templo, que é muito menor que o nível do primeiro templo. E então também o segundo templo continuou a ser destruído cada vez mais, até que alcançaram um estado em que não podiam permanecer em nível nenhum de santidade, ou seja, em nenhum tipo de conexão entre eles e o Criador. E portanto o templo foi destruído, ama o teu próprio próximo como a ti próprio desapareceu de todo, alcançaram o nível mais baixo que é chamado entrar em exílio. Ou seja, entraram no desejo egoísta de receber, que verdadeiramente começou a ter um festim entre eles, entre todos os judeus. E isto é o que significa que entraram na cultura das nações do mundo, e isto é como entraram nos 200 anos de exílio. Mas, como resultado de Rabi Akiva, cujo estudante, o grande Shimon Bar Yochai, escreveu o livro do Zohar, e a partir daí vieram os cabalistas. E estes cabalistas disseram: não, vamos garantir que em cada geração vão existir tais pessoas que vão pelo menos tentar alcançar amor aos outros e a partir daí alcançar amor ao Criador. Ao conectar toda a gente, ao corrigir o estilhaçamento da alma da Adama Rishon, que literalmente significa o primeiro homem, e continuaram durante séculos e séculos. Mas estes eram muito poucas pessoas e também não estavam conectadas entre elas, porque entretanto o povo de Israel dispersou-se entre as nações do mundo. Se alguém vivia na Itália e o outro vivia na Lituânia e outro na Noruega, etc. Às vezes existia uma conexão entre eles na altura, mas não muita. E também eram sempre rejeitados, ninguém gostava deles. Estavam suprimidos pelos próprios judeus, de tal forma que, por exemplo, nos tempos do Baal Shem Tov, informaram as autoridades acerca daqueles cabalistas, foram colocados na prisão. Ou seja, há muitas histórias acerca destas coisas. Ou seja, esta minoria, que ainda assim sempre pensou que era necessário alcançar Lishma, ainda assim foi sempre uma minoria suprimida pela maioria. Mas o que eles tentaram fazer o tempo todo foi trabalhar na Torá e para além queriam colocar esta Torá em escrito. O que é que significa escrito? Tal como diz, escreve nas tábuas do teu coração, ou seja, verdadeiramente gravá-lo no seu desejo, para que os desejos recebam a forma das luzes superiores, e isso é chamado escrito, escrita espiritual. Nietzsche, aquilo que explicou, de repente, trouxe à minha atenção que o meu conceito do que é a Torá oral é muito diferente do que acabou de explicar.
Para mim, oral significa que é pá, 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 alguém fala as coisas. Dr. Reitman, sim. E o que o doutor explicou deu-lhe uma. Dr. Reitman, sim, um comentário completamente diferente. E senti a mesma coisa quando explicou o que é lishma. Portanto, é importante ser preciso. Torah lishma é o quê? Dr. Leitman, que realizamos ações pelo benefício dos outros. Ou seja, para que é que eu recebi a Torá? Para o benefício dos outros, para amar os outros, que através de amar os outros alcança amor à força superior, revela a força superior. Dr. Leitman, certo. E o que é Lo Lishma? Dr. Leitman, significa que usamos todos estes escritos, o que quer que lhe chame, Torá oral, Torá escrita, mas usamos-los para nos acalmarmos, para beneficiarmos, ganharmos resultados neste mundo, no próximo mundo, que somos respeitados por isso, que somos chamados a um rabino e etc, etc. Então, na verdade, tudo o que diz, seja a Torá, o Talmud, a Mishnah, se usarmos todas estas coisas para o nosso próprio benefício, então não é lishma, e se as usarmos para alcançar o amor aos outros, então na verdade transformamos-las em lishma. Dr. Leitman, sim. Então a pergunta é como é que nós as usamos? Dr. Leitman, isso já depende da pessoa. Ora, não, ok, eu quero perguntar. Como exemplo, deu o livro do Zohar, que foi escrito pelo grande Shimon Bar Yochai, o estudante do grande Rabi Akiva, no século II. Agora, o livro do Zohar, juntamente com outros livros que foram escritos pelos grandes estudantes do grande Rabi Akiva, mais tarde, em termos históricos, todos fizeram parte daquilo que chamamos a Torá oral. Portanto, existem duas coisas. Existe a Torá de Moisés, que chamamos a história escrita, e a Torá oral, parte da qual faz parte do livro do Zohar e muitos outros livros. Agora, a minha pergunta é uma pergunta fundamental. Existe uma certa base, que é chamada a Torá de Moisés, que é a Torá escrita, de onde saem muitos outros escritos que são chamados a Torá oral. Por que existem tantos comentários para os 5 livros de Moisés? Se isto é algo que as pessoas precisam para se desenvolver, para descobrir dimensões cada vez mais elevadas, como explicou antes, e para descobrir a força geral que opera na realidade, então por que Moisés não podia escrever tudo o que foi necessário? Porque depois, mais tarde, vieram todas as disputas como resultado disso. Porque precisamos da Torá oral, que explica a Torá escrita, porque não foi tudo escrito para começar. Ou pelo menos tudo estava claro naquela altura. Por que é que precisamos de comentários na Torá de Moisés? Dr. Leitman, não conheço nenhum comentário. Dr. Leitman, no livro do Zohar, o que é que quer dizer que isso é um comentário? Tudo está escrito na Torá de Moisés. Tudo. Mas, para trazer o que lá está para mais próximo das pessoas, houve diferentes comentários que lhe foram acrescentados. Onde o livro do Zohar é um comentário mais interno, que fala dos sistemas, ou em que sistemas, os sistemas da força superior, os sistemas que controlam o nosso mundo. Isto é o que o livro do Zohar fala. E existiram comentários mais leves acrescentados para explicar às pessoas, por exemplo, o que lhe diziam na escola, por exemplo, ou que a Torá diz acerca das diferentes porções que estudavam na escola, tal como o que diz às crianças. Certamente que a Torá não fala acerca disso, e essa não é a sua intenção, mas receber alguns truques psicológicos, bom comportamento moral. Então tudo está escrito na Torá de Moisés, mas para a trazer para mais próximo das pessoas, foi-lhes dado um comentário mais interno. Então, suponhamos que pegam em 2 dos estudantes da Rabi Akiva, um é Shimon Bar Yochai, que escreve o livro de Zohar. Agora, pode explicar, por favor, se até agora tínhamos esta Torá como algo oral, porque é que agora é necessário colocá-la por escrito?
Anteriormente era suficiente. O que é que era suficiente? Anteriormente não precisava de escrever estas coisas. E o que é que mudou, Dr. Lightman? Porque as pessoas começaram a perder estes níveis. O conhecimento, a adesão com estas ações. Rony, o que é que elas perderam exatamente? Dr. Lightman, perderam o reconhecimento do Criador. O Lishma, tal como explicou antes, o objetivo pelo qual a Torá nos foi dada. Dr. Lightman, sim, suponhamos o objetivo, não foi apenas o objetivo, foi todo o mundo superior. Eles começaram a perdê-lo. Queriam mantê-lo de alguma forma para ajudar as gerações futuras, não eles próprios. E foi assim que aconteceu. E foi por isso que o colocaram por escrito, Dr. Lightman, sim. Aqueles que o colocaram por escrito estavam em realização dos níveis espirituais, eram cabalistas. Ou seja, aqueles que escreveram sabiam o que estavam a escrever. Aqueles que o leem hoje certamente que não têm ideia sobre aquilo que estão a ler. Ok. Então vem o grande Rabi Shimon Bar Yochai, escreve o livro do Zohar para o passar às gerações futuras, porque as pessoas já tinham começado a cair do reconhecimento da espiritualidade. E depois outro estudante de Rabi Akiva e outros estudantes desses estudantes decidiram que todas essas coisas que foram passadas de professor para estudante por gerações queriam pôr isso por escrito também. E agora temos duas composições que até agora não estavam por escrito e agora estão. Um é o livro do Zohar e o outro é o livro, é a Mishnah. E depois a Braita e o Talmud, etc. Vamos falar do Zohar e da Mishnah. Ambos passaram de Torá oral para Torá escrita e de repente foram escritos num livro. Dr. Lightman, a outra Torá também foi inscrito. O que é que quer dizer com isso? Dr. Lightman, a outra Torá também foi inscrito. Ora, qual Torá? Dr. Lightman, a Torá de onde a tiraram? Ora, na Torá de Moisés? Dr. Lightman, claro. Ora, eu tenho dois trabalhos, duas composições que vieram do primeiro. Ok, temos a Torá de Moisés, que veio primeiro, e agora temos dois ramos que vieram dela, o livro do Zohar, a Mishnah, que foram colocados em escrito. Dr. Lightman, certo. Ora, como é que eles são semelhantes? Como é que eles são diferentes? Dr. Lightman, são completamente semelhantes. Ora, como? Dr. Lightman, a única questão é o estilo. À medida em que a Mishnah passa todas as leis do mundo superior de uma forma corpórea, enquanto uma raiz do ramo espiritual, tal como estudamos, que temos a raiz e o ramo, aquilo que existe no mundo superior, como a raiz desce até nós, até este mundo, enquanto um ramo, e temos as raízes no alto, os ramos aqui embaixo neste mundo, e temos o inanimado vegetativo, animal, pessoas. E este mundo é porque tem raízes, e de acordo com o comportamento da raiz, desce daí os fios que controlam, orientam todos estes fantoches, o inanimado, vegetativo, animal e pessoas. Então, o que é que diz na Mishnah, Dr. Leitman? A Mishnah está escrito na forma do vegetativo, animal, inanimado e pessoas, ao nível deste mundo. Está tudo escrito nas palavras deste mundo. Como fazer os sacrifícios, como fazer isto, como fazer aquilo, como fazer este determinado ritual, como se comportar com os seus vizinhos, como trabalhar no campo, etc, etc. Enquanto que o Zohar escreve ao nível do mundo superior. Portanto, um escreveu no que está em baixo e o outro sobre o que está no alto. Ora, e sobre o que é que escreveram? Dr. Lightman, ações. Ações na providência superior, na governação do Criador, mas ambas falam da mesma coisa. Ora, ok, novamente, eu compreendo que há dois níveis. A Mishnah fala ao nível deste mundo, como se este mundo, e na linguagem deste mundo, e o Zohar fala na linguagem do mundo superior. Anjos, Sefirot, Olamot, mundos. De que é que fala? Dr. Lightman, acerca da governação, acerca de todo o funcionamento do sistema superior que o Criador criou, que ele sustenta e preenche. Ora, então temos dois livros aqui que falam acerca do mesmo tópico, que é como o sistema geral controla toda a nossa realidade. Isto é daquilo que fala, Dr. Lightman, certo? E estes são dois livros que são escritos em estilos diferentes. O livro do Zohar fala da rede de forças superiores, como operam e nos controlam. E a Mishnah fala acerca de quê?
Dr. Leitman, o mesmo, mas numa linguagem diferente. E como é que podemos chamar a isto uma linguagem diferente, Dr. Leitman? A linguagem dos ramos. Anka diz o quê? O que é que a linguagem dos ramos significa? Dr. Leitman, que no nosso mundo temos animais, peixes, pessoas, plantas, tudo o que vemos. E tal como diz, não há uma folha de erva em baixo que não tenha a fortuna em cima que lhe embata e que diga cresce. Tudo o que acontece em baixo no nosso mundo é ditado do alto. Veja, está sentado assim e ela está sentada assado. Ou seja, eu estou a usar isto como um exemplo. Está tudo ditado desde o alto. Ora, do alto como? Dr. Leitman, das forças que nos rodeiam. Também o que ela está a dizer agora. Nietzsche, o que eu vou acabar de dizer agora, não é? Quando o descreveu, senti que está a falar de algo como um computador. Suponhamos que existe a linguagem que o programador usa e existe a linguagem que os utilizadores usam. Temos um manual como usar o computador. Agora parece que isto são duas linguagens diferentes, mas na realidade falam acerca de Dr. Leitman. Ambos, o Zohar e a Mishnah falam da mesma coisa. Nietzsche, ok, eu sinto que a Mishnah é como se fosse o manual do utilizador. Dr. Leitman, são todos considerados escritos sagrados, que falam acerca das ações do Criador, mas apenas num estilo diferente. O que tem que especial é como o usamos. Se pegarmos na Mishnah e a estudarmos tal como é, agarrar o talit e o outro diz é meu e o outro diz é meu, etc, etc. Que estamos a falar acerca de roubo, acerca de problemas, acerca de questões legais. Quando pegamos no livro do Zohar, lá não temos nada disto. Lá diz a força má e a boa força, como estas duas existem numa pessoa e como tem que distinguir entre elas e organizá-las de uma tal forma que vai crescer, que através delas vai ascender ainda mais alto, aproximar-se ainda mais do Criador. A Mishnah também fala disso, mas a sua linguagem está muito oculta. E a linguagem do Zohar está mais revelada. Embora o Zohar seja chamado Sod, de segredo, mas é revelado pelo Dr. Leitman, certo? É como se causasse menos confusão? Pergunta a Nietzsche. Dr. Leitman, bem, isto é o que o Vilna Gaon escreve. Nietzsche, certo, aqueles que escrevem numa linguagem mais simples podem fazer com que o utilizador normal fique confuso. Quando lemos a sabedoria secreta, pelo menos compreendemos que não compreendemos e então não ficamos confusos. Dr. Leitman, certo. Até aqui há um problema, que aquelas pessoas que disseram nós não precisamos de Lishma, é suficiente para nós manter as coisas como elas são, vamos estudá-las e é isso. Seguiram a Mishnah e depois o Talmud e já está. Ou seja, o comentário externo. E isso que existe neste mundo, sem dizer que é a linguagem dos ramos, etc. Mas estudaram-no. Porquê é que a Torá é sagrada? Vamos estudá-la. É o desejo do Criador. Enquanto os cabalistas que estudam os livros da Kabbalah, o livro do Zohar, etc., que já o estudam não no nível corpóreo, mas acima disso, compreendem que estudam algo que está acima de nós, que estas são as regras que nos controlam, que temos que usar estas regras para nos elevarmos à raiz e quando nos elevamos à sua raiz, temos que as adquirir e controlar-nos através delas de tal forma que nos vamos tornar uma parte do próximo mundo e que as nossas qualidades se tornem como a raiz que é chamada Lishma. Estudou do grande cabalista Baruch Shalom Alevi Ashlag, o filho de Bala Sulam, literalmente o Bala Sulam, o mestre da escada, o grande Yehuda Ashlag. Ele ensinou-lhe como compreender o significado interno da Mishnah e como era diferente quando eu abria a Mishnah e a lia, tal como o exemplo que deu, que dois estão a agarrar o talit e a puxá-lo. Tudo depende da pessoa que realiza espiritualmente. O seu professor, o que é que lhe ensinou? Nós estudamos juntos apenas os livros de Kabbalah originais. Quando leu a Mishnah, o que é que viu? Mas não sei o que é que pensa. Ele viu o mesmo que viu no Talmud Esser Sfirot. Dr. Leitman, sendo o quê?
Dr. Lightman viu as ações do Criador, da força superior, e como a pessoa deve usar estas ações para alcançar o reconhecimento do Criador e a adesão com ele. Ora, o que significa compreender as ações do Criador, Dr. Lightman? Levá-las a cabo. Fazer um tzimtzum, uma restrição, massar, tela, ou roser, luz refletidas e vugdaka, ou seja, realizar ações espirituais no seu desejo de receber e aprender como usá-la em doação. O Ranista é um cabalista vê na Mishnah, na Gemara, Dr. Lightman, em tudo que nós adquirimos a força superior para sermos capazes de usar o nosso desejo para doar, que é chamado amor aos outros, que doamos aos outros e através dos outros doamos ao Criador. Rani, infelizmente o nosso tempo está quase a acabar. Vou fazer aqui um sumário. Existe a Torá de Moisés. Depois dela vieram muitos outros livros. Falamos acerca de 2 livros principais, que é o livro do Zohar e da Mishnah. Mais tarde também houve outros livros. Hoje, quando abro um livro e leio as palavras da página, então possivelmente não compreendo o que realmente significa e preciso de uma orientação oral para compreender o que diz o escrito, porque realmente não vejo o que diz. Dr. Lightman, com certeza que sim. Então também hoje, centenas de anos depois da Torá oral ter sido escrita, ainda assim existe uma Torá oral. Dr. Lightman, claro, não pode colocar a Torá oral em escrito. Oran, pode, por favor, definir o que é Torá oral? Dr. Lightman, o tratamento especial que um cabalista, um professor cabalista passa ao seu estudante cabalista, de acordo com a medida em que o estudante pode estar em adesão com ele. Oran é uma espécie de chave para a palavra escrita? Dr. Lightman, sim. Oran que abre o quê? Dr. Lightman vê o que diz, caso contrário não pode ver. Este é o segredo. Dr. Lightman, muito obrigada, Nitz, obrigada por estarem connosco. Até à próxima, tudo do melhor.